Quero chamar aqui o diácono Francisco, mais conhecido como Kiko. Ele vai trazer a palavra de Deus hoje. Quando eu convidei, eu disse, pastor, a agenda está muito cheia, mas para o senhor eu vou abrir exceção. Deixa eu passar lá um pouquinho, senão não vai ter tempo para pregar. Amém? Vamos colocar de pé? Pastor, quando pega uma semana sem falar nada no microfone, quando pega o microfone, meu filho, deixa eu logo passar aqui, senão não vai dar não. Pai, eu quero te agradecer nessa noite tão agradável de estar na tua casa. Como o salmista ele disse, Pai, mais vale um dia na tua casa do que 1000 em outra parte, Senhor Deus. E tem pessoas aqui que mesmo cansada, mesmo vindo do trabalho, mesmo vindo da escola, de um curso, eles preferiram estar aqui para ouvir uma palavra. E a palavra o Senhor já gerou no coração do Kiko através do teu Espírito Santo. Então ministre em nossas vidas. O nosso coração está aberto para ouvir a tua voz. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, igreja, poderia sentar. Queria agradecer a oportunidade ao pastor Elias. E é engraçado que quando a gente se coloca na mão de Deus, Ele faz coisas que a gente nem mesmo a gente entende, né? E eu vim preparando uma palavra já desde o dia que o pastor me falou. Eu já vim anotando algumas coisas, fazendo. E quando eu cheguei por aquela porta, cadê o Santiago? Santiago foi embora? Quando eu entrei por aquela porta ali, e o Santiago cantando aquele louvor do Se o Mar Se For, né? E a noite passada, tempestade. Aí Deus me fez me lembrar de uma tempestade que eu passei. E eu estava lá sentado e falei, Senhor, e agora o que eu faço? E essa tempestade que eu passei hoje está fazendo 5 anos da vitória que eu tive. Aí o Senhor falou assim, filho, tudo que você estudou, você espera um pouco. Agora eu quero falar através da sua vida. Então, se Deus manda, assim a gente tem que fazer, né? Lá em Marcos, né? Em Marcos, capítulo 4, versículo, se não me engano, 32 em diante. Marcos 4, 35 em diante. Antes de continuar com a palavra aqui, uma coisa que eu costumo até comentar com os meus discípulos e com as pessoas próximas a mim, que uma coisa que eu aprendi depois de muito tempo, até postei isso no Face essa semana, depois de muito tempo na minha vida, para quem não me conhece, eu sou nascido e criado na Igreja Batista, na primeira de Imbarie, e quando eu fiz 18 anos, acabei me desviando, como uma boa parte de quem é nascido e criado na igreja, chega uma época que quer alçar voo sozinho, né, pastor? Acha que, já conheci a igreja, agora conheci o mundo. E fiquei 6 anos afastado. E depois, graças a Deus, a graça do Senhor me alcançou mais uma vez. E eu entrei para a igreja. E nesse período que eu tenho de evangelho já, 18 anos na Batista, 4 anos na colheita, agora eu vou fazer 2 anos aqui. Eu já participei de várias coisas na minha vida, vários encontros de jovens lá da Igreja Batista de Imbarie. Já passei por alguns retiros, congressos, mas eu nunca vivi algo tão impressionante na minha vida. Eu até fiz a propaganda hoje lá no trabalho, como um encontro com Deus. E lá no encontro com Deus eu aprendi uma coisa, que se eu tivesse aplicado antes na minha vida, eu tenho certeza que eu não teria me desviado, eu tenho certeza que as bênçãos do Senhor teriam me alcançado mais rápido ainda. Que é, eu até anotei aqui no final, que é honrar a liderança espiritual que está sobre a sua vida. Porque muitas vezes a gente acha que não tem que honrar em tudo na nossa vida. E desde que eu passei aqui para a igreja, que quando eu aprendi isso lá no encontro com Deus, que nós temos que honrar, não questionar, temos que honrar a minha vida, tanto espiritual, como do lado ministerial, ela tem dado um salto que nem eu mesmo estou entendendo às vezes. Às vezes eu até questiono, Senhor, mas o que está acontecendo? Mas eu aprendi que, a partir do momento que Deus instituiu uma autoridade sobre a sua vida, você tem que obedecer. Por mais que você não concorde, muitas vezes você não concorde, mas obedeça. Sabe por quê? Porque você vai colher o fruto da sua obediência. Os frutos da obediência vão te alcançar. Por mais que você não concorde, e se a pessoa, o seu líder, o seu discipulador,
tiver cometendo alguma coisa de errado, Deus vai cobrar dele. Mas você vai colher os frutos da sua obediência. A não ser que o seu líder for contra a palavra do Senhor. Aí sim, você pode questionar. Você pode bater de frente e não seguir. Mas faça isso. Siga o que o seu líder falar, o seu discipulador falar. Eu tenho certeza que a partir do momento que nós começarmos a aplicar isso em nossa vida vai dar um salto que a gente, nem nós mesmos vamos entender. E a Bíblia nos diz lá no versículo 35, naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Assim estavam no barco, e havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na polpa, dormindo sobre a almofada, e despertaram-no, e lhe perguntaram, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento, e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E cessou o vento, e fez-se grande bonança. Então lhes perguntou, por que sois ainda tímidos? Ainda não tendes fé? Encheram-se de grande temor, e diziam uns aos outros, quem porventura é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa passagem, ela é muito linda, como toda a Bíblia, ela nos ensina várias coisas. E o engraçado, que a maioria dos discípulos de Deus, de Jesus, eram pescadores. E aquele mar da Galileia, que na verdade é um lago, eles já conheciam aquilo de frente para trás, de trás para frente. Mas eles confiaram na própria força deles. Vamos lá. Mas quando veio a tempestade, eles ficaram com medo. Jesus veio e acalmou a tempestade. Por que eu lembrei dessa passagem? Porque essa passagem me fez lembrar. Há 6 anos atrás, mais ou menos, minha esposa engravidou da minha filha hoje, que completa 5 anos hoje. Por isso que eu falei que o meu milagre hoje faz 5 anos. E quem vê a Manu para lá e para cá, espulheta do jeito que ela é, ninguém imagina como é que ela poderia ser, se não fosse Deus na minha vida e na vida dela. Minha esposa, quando fez 7 meses de gravidez, já tinha feito a ultrassom morfológica. No ultrassom para marcar o parto, o médico achou um probleminha na Manu. E minha esposa estava lá no médico com a mãe dela, e ela me ligou desesperada. Amor, o médico encontrou um problema com a nossa filha. Aí eu, calma, me conta, o que foi? Nossa filha está com hidrocefalia. Para quem não conhece hidrocefalia, hoje em dia está se falando muito da microcefalia, né? Que é a criança pequena. A hidrocefalia é uma deficiência que a criança, o feto, não consegue liberar a água que tem no cérebro, que gera um líquido, né? Cerebral. E esse líquido acumula na cabeça e a criança cresce com a cabeça grande. Esse foi o diagnóstico do médico. E quando ela me contou, a minha primeira reação foi correr para a internet e pesquisar o que era. E os irmãos sabem que a internet só traz imagem legal, né? Quando eu digitei lá, só apareceu coisas tristes, doeu o coração. E naquele momento, eu fiquei nervoso com aquilo, mas comecei a chorar, por quê, Senhor, por quê? E o médico indicou a minha esposa lá para o Fernandes Figueira, lá no Flamengo, e graças a Deus, a Bianca tinha um primo que namorava uma menina, que a mãe dela era enfermeira lá há mais de 15 anos. Então, para conseguir uma vaga naquele hospital, era necessário mais ou menos um mês. Eu consegui com menos de um dia. Eu liguei meio-dia de um dia, e no outro dia, às 7 horas da manhã, já estava entrando naquele hospital. E a partir desse momento, eu comecei a ver Deus agindo a meu favor. E chegamos lá no hospital, a minha irmã acompanhou a minha esposa para se consultar, e o médico realmente constatou que ela tinha hidrocefalia. E não só, aí falou que a região que estava alocada, aquela doença da minha filha, ia atingir o lado psicomotor dela. Ela não ia conseguir falar direito, ela não conseguiria andar direito, ela praticamente iria vegetar. Essa é a realidade. E o médico falou assim, olha só minha filha, agora eu não posso fazer mais nada. Tem que esperar nascer para ver o que eu posso fazer. O que a medicina pode fazer para ajudar. Isso era outubro e marcou um outro exemplo para dezembro. E nisso voltamos lá para casa, minhas irmãs, na época as 3 moravam em Petrópolis,
minhas irmãs desceram, vieram desesperadas para a minha casa conversar, e já desesperada, não, Kiko, olha, a gente tem que agora pagar um plano de saúde para você, e para a Bia e para a Manu, a gente tem que procurar um hospital onde ela nasce que dá suporte, a gente tem que achar um lugar que possa morar onde tem fisioterapia, e minhas irmãs tudo pintando um cenário negativo. E é que eu falo, atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. E a minha esposa, mesmo nova, ela teve uma fé inabalável. As minhas irmãs chorando, desesperadas com aquela notícia. E ela assim, gente, vocês estão se preocupando à toa, minha filha vai nascer perfeita. E as minhas irmãs me chamou no canto, Kiko, a Bianca não está entendendo a gravidade do negócio, Kiko. Vamos lá, vamos pesquisar, vamos lá. E minhas irmãs lá procurando, preocupada. E aquilo, passou o tempo, passou mais um tempo, a gente foi fazer outro exame. E nisso, antes desses 2 meses de intervalo, eu e minha esposa orando, buscando ao Senhor, procurando entender o que tinha acontecido. Porque na época que a minha esposa engravidou, eu estava na igreja, estava noivo e tinha casado, a gente não era casado ainda. Então a gente tinha caído no pecado. E muitas pessoas tinham apontado, falando, olha lá, isso aí é resultado do pecado, é o pecado. Só que eu não consigo entender, eu não sirvo um Deus que é vingativo. Você serve um Deus que é vingativo? Eu não sirvo um Deus que é vingativo. Eu não consigo entender Deus castigar a minha filha por um erro que eu cometi. E aquilo não batia no meu coração. E as pessoas me apontando, e mesmo assim eu me arrependi, lógico, pedi perdão, fui lá no pastor, o pastor me colocou disciplina, cumpri o tempo certinho, determinado. Mas as pessoas me apontando que aquilo era o fruto do meu pecado. E aquilo poderia ter balançado eu e minha esposa a nossa fé. Mas pelo contrário, só me fortificou cada vez mais. Em dezembro, quando ela foi fazer o outro exame, tinha uma medida, no primeiro exame, era 14 milímetros que tinha, já de dilatação do cérebro dela. E quando a gente foi fazer o segundo exame, foi para 16 milímetros. E aquilo, mais uma vez, veio de encontro com as minhas irmãs. Está vendo, Kiko? Está vendo? O negócio é de verdade, é sério. E isso já foi outro médico que deu o diagnóstico. E tudo em volta dizendo que não, e a minha esposa lá, firme, fiel. Nada abalava a fé dela, nada. E um dia, depois de dezembro, acho que também foi no início de janeiro, o pastor Marcos Pacheco, da igreja que eu era, da Assembleia de Deus, Mistério Colheita, ele sempre foi lá em casa me visitando, e eu tenho certeza que foi naquele dia que Deus gerou um milagre maior na vida da minha filha. O pastor ungiu a mão da esposa dele e falou assim, Elisângela, vai lá, eu vou orar e você vai ungir a barriga da Bianca. E eu nunca tinha visto a Manuela mexer tanto como mexeu naquele dia. Conforme o pastor foi orando e colocando a mão, parecia que estava virando cambalhota, para frente, para trás, para os lados, e aquela mexeção, eu falei, Jesus, o que é isso? E aquilo foi tremendo, ele deixou lá um óleo ungido comigo, e falou assim, Kiko, você é o pastor dessa casa, você é o sacerdote daqui. Então todo dia você faz isso, você pega, você unge a sua mão, coloca sobre a barriga da sua esposa e fale para o Senhor, Senhor, minha filha vai nascer normal, sua filha vai nascer normal. E se passou os dias, a gente sabe que a saúde hoje em dia é complicada, né? Eu não tinha plano de saúde, então tinha que arrumar um hospital que tivesse UTI neonatal, para arrumar. E Deus ali faz tudo direitinho. A minha irmã, ela é assistente social em Petrópolis, e a gente sabe que um dos melhores lugares que tem aqui para a saúde é Petrópolis, né? Então eu subi com a minha irmã foi comigo direto no Alcides Carneiro, um hospital escola que tem lá em Correias, e ela até se passou como nós fôssemos um casal, que ela estava atendendo, que tinha uma necessidade especial, que era filha, que ia nascer especial. Então ela conseguiu uma vaga para me ganhar lá, para a Bianca ganhar neném lá naquele hospital. E isso marcou para fevereiro. Subi a serra com malicuia, fiquei com a da minha irmã e comecei, primeira semana, todo dia no hospital, indo e voltando. Porque a Bianca não poderia entrar em trabalho de parto, por causa da neném. E também tinha que ter vaga na UTI neonatal. Aí quando foi no dia 2 de fevereiro, no dia que ela nasceu, eu saí de casa às 7 horas da manhã. Chegamos no hospital, minha esposa entrou, e a primeira coisa que eu fiz foi assim, Gleice, leva essa máquina aqui, tira a foto quando a Manuela nascer. Tira a foto da cabecinha dela, eu quero ver a cabeça da minha filha. E 8 horas da manhã ela entrou, e eu fiquei lá de fora. E depois ela me contou que esperou ter uma vaga na UTI,
teve um neném que teve alta, aí ela foi para a sala cirúrgica. E lá, como é um hospital escola, então ela tinha um médico responsável, e em volta dela teve uma hora que tinha 14 pessoas, 14 residentes. E todo mundo queria estudar o caso dela, porque não é sempre que tem um caso desse nos hospitais de escola. E quando o médico estava fazendo a ultrassom nela, o médico detectou outro problema na minha filha. Síndrome de Down-Walker. Não estava conseguindo enxergar a nuca dela, uma coisa assim, ó, a moleirinha dela. O médico não conseguiu enxergar, ainda falou assim, olha, e agora apareceu mais um problema. Isso explicando para os alunos. Ó, além da hidrocefalia, essa criança vai nascer com esse problema. E a minha esposa na cama lá, ouvindo aquilo tudo. E em nenhum momento a fé dela estremeceu. O que ela falou, Kiko, eu só fazia era adorar o Senhor naquele momento. Porque eu sabia da minha vitória. Eu sabia que Deus, Jesus estava no barco comigo. Eu sabia disso. Então foi aquela comoção, porque como eu fiquei uma semana inteira lá no hospital, as enfermeiras passaram a conhecer o caso da Bianca, então as enfermeiras se interessaram pelo caso da Bianca, e a Bianca entrou para o centro cirúrgico, acho que umas 2 horas da tarde. E eu do lado de fora lá, agoniado, esperando notícia, ligando a minha irmã não me respondia, não podia atender o telefone, e eu agoniado. E quando foi 4 horas da tarde, a minha irmã chega para mim, Kiko, manda a mensagem, Kiko, nasceu, eu estou indo aí levar a foto para você ver. E acho que foi uns 2 minutos que ela demorou, do tempo que ela me falou, do tempo que chegou até mim. Na minha cabeça se passou um filme, de tudo que eu passei até ali. Mas uma certeza eu tinha, Senhor, minha vitória está vindo aí nesse momento. E a primeira coisa que eu fiz foi pegar a foto. E quando eu peguei a foto, eu olhei. Eu tinha que ter trago, mas Deus mudou de repente. Quando eu peguei a foto e olhei, a minha filha nasceu perfeita. Perfeita. A cabecinha dela quer nascer grande, deformada, nasceu perfeita, redondinha, linda. E para a glória e honra no nome do Senhor Jesus Cristo, a minha filha que ia sair do parto direto para o UTI neonatal, ela foi para o quarto primeiro que a mãe dela. Ela foi para o quarto primeiro que a mãe dela. E eu cheguei lá no quarto, tem até uma foto que aparece que eu estou assim, ela no berço e eu assim parado olhando. Porque eu só sabia glorificar ali e chorar naquele momento. Porque tudo, o mundo dizia que não vai nascer normal. Vai nascer desse jeito. E o mais incrível que eu acho nessa história é que o médico, minutos antes dela nascer, achou outra deficiência nela. E o laudo da hidrocefalia não foi só de um médico. Kiko, a ultrassom lá estava viciada. Não foi. Foram de 3 médicos diferentes que deram a mesma doença. E Deus deu aquela vitória grande. E a minha esposa falava para mim assim, eu não te falei, Kiko? Eu não te falei? Eu não te falei? E as minhas irmãs chegaram e só sabia chorar e falaram assim, nossa, Bianca, você é um exemplo de fé para mim. Porque minhas irmãs mais velhas, praticamente o dobro da idade da Bianca, todas têm o dobro da idade da Bianca, mais que o dobro até. Nunca tinham vivido uma experiência de fé tão grande como a minha filha Manuela. Passou um mês, fui levar ela no médico. Revisão. No exame de rotina, o médico fazendo o toque, já fechou o moleiro da Manuela? Não pode. Isso não pode. Aí, olha pai, tem um problema aqui. Falei, de novo? Tá bom, vamos lá, o que foi? A moleirinha dela fechou muito rápido, não pode, porque o cérebro tem que crescer, tem que dilatar. Amém, nome da médica era Renata. Ela, vou te indicar o melhor neuro que eu conheço. Me deu aula, não sei, na faculdade. Vou te indicar ele, é caro. R$250 a consulta dele. Mas é a melhor que tem. Vou te indicar para ele, porque se tiver alguma coisa, ele vai dizer. Tá bom. Fui lá, marquei, paguei a consulta, cheguei lá no médico. Fizemos uma transfontanela e levamos para ele. E nisso ele olhando o laudo, olhando. Aí a primeira coisa que ele fez foi examinar a Manuela, se tinha algum defeito, de nascença, alguma deficiência. Aí a primeira coisa que ele olhou foi a orelhinha dela grande. Eu falei, não, doutor, essa orelha é minha, para fora, assim, grandinha. Ela, puxou o pai. Aí examinou ela tudo e falou, não, sua filha é perfeita. Aí explicou que pode fechar, mas é só por cima. Só que ele, quando eu estava terminando, falou assim, doutor, mas a nossa filha teve hidrocefalia. Aí ele parou,
Teve hidrocefalia? Eu falei, teve. Ele, não, não, peraí. Isso não existe. Ou a pessoa tem, ou a pessoa não tem. Você tem uns laudos aí? Eu fui e peguei. A Bianca pegou, tirou da pastinha, uma pastinha azul. 3 extrações diferentes. Aí o médico começou a olhar a primeira. Aí olhou, realmente, aqui está a hidrocefalia. Olhou a segunda, realmente aqui está a hidrocefalia. Na terceira, realmente, aí ele parou, viu, né? Que nas 3 estavam, ele parou. Não estou entendendo. Estranho isso, né? Aí a minha esposa, não é estranho, isso é o poder de Deus. E o que eu quero contar para os irmãos com essa história? É que muitas vezes nós estamos no barco com Jesus, no caso, eu e minha esposa estamos no barco. Nós erramos sim, mas nós continuamos firmes na fé. E muitas vezes você está passando por uma dificuldade muito grande, igual o nosso irmão Maurício passou aí, uma dificuldade muito grande. Eu tenho certeza que em nenhum momento a fé dele foi abalada. Porque eu tenho certeza que ele sabe o Deus que ele serve. E na palavra fala, mas vocês não têm fé ainda? Porque é muito engraçado, irmãos. Muitas vezes nós pregamos sobre fé, falamos sobre fé, mas quando chega a nossa vez de colocar nossa fé em ação, a gente titubeia, não coloca, começa a duvidar. Por que é tão difícil viver a fé? E nessa experiência eu aprendi uma coisa. Não importa o que você fez, não importa o erro que você cometeu, não importa o problema que você está passando nessa noite. Eu não sei qual é a sua vida, o que está acontecendo com a sua vida lá fora. De repente você chegou hoje no culto, já por aqui com esse problema, pensando até em desistir. Mas o Senhor está no barco com você. Não importa o que você fez, irmãos. Não importa a dificuldade que você tem passado. O Senhor, Ele vai, no momento certo, Ele vai te levantar. Assim como Santiago ministrou no louvor. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Ele livrou Daniel na cova dos leões. E muitas vezes, não é que Deus quer que nós passemos por algumas situações. Muitas vezes as nossas atitudes nos levam a passar por algumas situações. Porque Deus, Ele nunca vai interferir no nosso livre-arbítrio. Não é verdade? Mas Ele está contigo ainda. Por mais que você não perceba, por mais que o inimigo tente te cegar, Jesus está sempre do seu lado. Jesus está sempre na polpa do seu barco lá, só esperando você acordar Ele. E Ele sabe que você vai precisar dEle. Porque nós sabemos que Jesus era 100% homem, mas também era 100% Deus. E tudo que Deus faz tem um propósito, tem um ensinamento nisso. Então quando o Senhor veio naquele barco, Ele sabia que ia ter a tempestade. Ele sabia que ia acontecer. E mesmo assim Ele foi descansar. Eu imagino que Ele está deitado assim esperando. Daqui a pouco vai começar a tempestade. Vamos ver qual vai ser a atitude deles. Vamos ver. E para mim não estava nem dormindo. Estava só esperando. Vou esperar aqui me chamar. Vou esperar. Vamos ver o que eles vão fazer. E muitas vezes Deus já te deu a ferramenta, irmãos. A ferramenta na sua mão, que é a fé, e você não usa. Então, irmãos, nessa noite, eu não sei qual é a dificuldade que você tem passado. De repente, uma doença que você tem passado por ela, agora nosso irmão Maurício, graças a Deus está aqui hoje com a gente. De repente, no seu casamento, você acha que o seu casamento não tem mais jeito. Mas, pastor, discipulador, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. E ele não muda. Mas calma. Você já entregou na mão do Senhor a vida do seu cônjuge? Você já entregou na mão do Senhor o seu problema? Você já entregou na mão do Senhor a sua dificuldade? O Senhor está ali. Ele não vai fazer aquilo que você não deixa Ele fazer. Mas o Senhor sabe que eu preciso. Mas você já falou para o Senhor que você precisa? Deus gosta que nós verbalizamos, não é isso? Por isso, muito bem, Eduardo. Por que Deus vinha conversar com Adão no Jardim do Éden? Bateu um papo. Deus sabia tudo que tinha passado com Adão durante o dia. Mas Deus gosta, disso aqui, conversar. Deus gosta de bater um papo com você. E sexta-feira aqui o Lezinho falou uma coisa muito interessante. Que não foi apenas o homem que perdeu na queda do pecado no Éden. Deus também perdeu. Porque Deus gostava de descer no Jardim do Éden para conversar com o homem. E hoje Deus procura quem Ele pode conversar. Está disposto a conversar com Deus? Quem aqui quer conversar com Deus todos os dias? Quem aqui quer ter fé tamanha que mesmo com Cristo no seu barco, a tempestade vier, você vai assim, Cristo,
O Senhor está aí, mas o Senhor me ensinou. Então tempestade se acalma. Porque a Bíblia fala uma coisa interessante. Jesus falou que em meu nome, coisas maiores que eu fiz, vocês farão. Em todo o relato dos evangelhos, a gente vê que Jesus fez vários prodígios e milagres, não é isso? Mas alguém já viu na Bíblia, escrito, que a sombra de Jesus curou alguém? Eu nunca achei. De repente tem, pastor, na Bíblia é isso? Que a sombra de Jesus curou alguém? Tem? A sombra de quem curava? A sombra de quem curava? Pedro. A sombra de Pedro curava. Alguém já viu na Bíblia aqui que a capa de Jesus curava? A capa de Jesus curava? A capa de Paulo curava, não é isso? Pô, eu não posso ir lá agora, não te socorrer, mas estamos aqui. Leva a minha capa, vai lá que ele vai ser curado. Por quê? Eles tinham a fé. Eles sabiam usar a fé deles. Então nessa noite, que eu quero deixar para os irmãos nessa breve reflexão. Peço até perdão aos irmãos, que Deus ele faz assim. Eu preparei uma coisa, Deus me deu outra. Isso mais uma vez mostra que quem faz não é a gente, quem faz é o Senhor. Então se Deus mandou eu falar isso aqui, é porque tem alguém aqui nessa noite que precisava ouvir isso um pouco. Eu tenho certeza, porque tudo que Deus faz tem um propósito. Amém? Queria que os irmãos se colocassem de pé. Santiago, toca o mesmo louvor, por favor. Se o sol se pôr e a noite chegar. Eu não vou cantar aqui, senão o nego vai querer ir embora correndo. Entendeu? Cada um tem um dom, né? Santiago é cantar, tocar. O meu é só discipular ali, ajudar as pessoas. Então, irmãos, nessa noite, eu quero que você feche os seus olhos agora. Eu não sei qual a dificuldade que tem vindo sobre a sua vida. Eu não sei qual é a tempestade que tem atingido o seu coração, que tem feito você até muitas vezes duvidar. Mas nessa noite, o Senhor está te dizendo: eu sou contigo. Eu estou no seu barco, filho. Só preciso que você use a sua fé, filho. Só preciso que você faça uso dessa ferramenta poderosa, que é a fé. Então nessa noite, eu quero que você apenas agradeça ao Senhor pela vitória que Ele vai te dar sobre esse problema. Porque nós servimos a um Deus fiel. Se Ele disse que vai te livrar, Ele vai te livrar. Se Ele disse que vai te dar essa vitória, você vai receber essa vitória. E não coloque culpa na sua incapacidade. E lembre-se que nós não somos nada. Sem Ele nós não somos nada. Nós somos totalmente dependentes do Senhor Jesus. E é isso também que essa passagem quer nos mostrar. Dependência de Jesus. Dependência de Jesus. Nós somos dependentes dEle, do amor dEle, da misericórdia dEle. Então nessa noite, sai daqui nessa noite com a certeza da sua vitória. Que eu não sei se é a doença do seu filho, se é a libertação do seu esposo, da sua esposa. Eu não sei qual é. Mas o Senhor nessa noite está sondando o seu coração. E Ele quer que você verbalize para Ele. Enquanto Santiago estiver ministrando esse louvor, fale assim para o Senhor: Senhor, a minha tempestade é a dificuldade lá no meu trabalho. Senhor, a minha dificuldade é abrir com meu esposo em casa, com a minha esposa, Senhor. Mas nessa noite, Senhor, eu entrego nas suas mãos tudo. E assim como o Senhor acalmou aquela tempestade, essa tempestade na minha vida vai passar. Então nessa noite, enquanto Santiago ministra, por favor, verbalize ao Senhor qual é a sua dificuldade.
quero te entregar, Senhor Deus, em suas mãos. Cada membro aqui dessa igreja, Senhor Deus. Pai, essas pessoas que saíram dos seus lares hoje, Senhor Deus, e resolveram vir aqui nesse lugar santo te adorar, Pai. Pai, eu não sei qual é a tempestade que tem, Senhor Deus, atingido a vida dessas pessoas, Pai. Pai, eu não sei qual é a dificuldade, mas o Senhor sabe, Pai. Então nessa noite que o Senhor possa plantar mais uma vez em nossos corações a certeza que o Senhor está conosco, que o Senhor está conosco no nosso barco, Pai. Pai, eu tenho certeza que essa tempestade vai passar. Eu tenho certeza que a bonança vai nos alcançar, Senhor Deus. E as pessoas vão ver através do grande milagre que vai acontecer em nossas vidas, a sua glória ser manifesta. Porque aqui, Senhor Deus, tem uma igreja viva que serve a um Deus vivo, Pai. Então eu entrego nas suas mãos, Senhor Deus, cada um que nessa noite entregou nas suas mãos os problemas delas. Pai, entra com providência. Mostre para ela o tamanho do Senhor. Mostra para ela com quão pequeno é o problema dela, Pai. Mostra para ela que maior que está com ela, que é Jesus, o que está no mundo. E que nessa noite nós possamos sair daqui com a certeza da nossa vitória. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém e amém. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.